Glória a Deus. Gosto da irmã Maria, porque quando a gente canta essa música antiga, ela sempre grita no final: isso que é louvor. Não é, irmã Maria? Amém. Meus irmãos, nessa noite, o Senhor preparou uma palavra que eu tenho certeza que vai confrontar você. Como você já pode ver no cartaz, falaremos hoje sobre a arma mais poderosa do ser humano. Alguém sabe que arma é essa? A gente ouve assim quando fala a arma mais poderosa. Em alguns países, o governo ele passa anos guardando recursos, fazendo investimento em seus exércitos. E principalmente os setores de inteligência, eles ficam todos os dias planejando como confeccionarem, como produzirem armamentos que sejam letais em suas batalhas. Porque o objetivo de um exército, ao preparar uma arma, principalmente armas que são exclusivas, eles não compartilham os seus segredos, eles não compartilham as suas receitas. E o seu principal objetivo é não perder a guerra. Amém? E estudando sobre isso, eu pesquisei e descobri que existem vários tipos de arma. Quando a gente ouve falar essa palavra, arma, a primeira coisa que a gente pensa é na profissão, seja de um policial, seja de um militar. E a gente pensa logo na arma de fogo, a arma natural. Só que existem outros tipos de arma, além da arma de fogo. A arma de fogo que é usada em profissões relacionadas à segurança pública, ela é utilizada e separada exclusivamente para pessoas que possuem um porte, ou seja, uma autorização para portar essa arma. Ou para aquelas outras pessoas que trabalham com esse tipo de função, que é proteger a sociedade. Outro tipo de arma são as armas não letais. Às vezes você vê no jornal, nos noticiários, que a própria polícia ela utiliza às vezes munições de borracha, não para ferir de maneira letal algumas pessoas que estão querendo causar pânico, mas para apenas dispersar a população. São armas que não têm o intuito de matar, mas armas que não são letais. Outros tipos são as armas químicas. Muitas vezes você ouve falar em países que produzem armas químicas. Alisson, como assim? Países que pegam pessoas, profissionais, cientistas em laboratórios e produzem armas, fazem misturas científicas de substâncias que geram doenças, que afetam o organismo das pessoas. Essas são consideradas armas químicas. Muitas vezes substâncias como essas são inseridas em armas nucleares com o intuito de devastar uma nação, com o intuito de ferir fisicamente o organismo das pessoas. Outro tipo são as armas biológicas. Armas que são muito parecidas com as armas químicas, mas estão exclusivamente relacionadas à parte biológica, ao nosso organismo. São armas como, por exemplo, o câncer, que quando algumas pessoas, infelizmente, adquirem, agem de forma letal no seu corpo. Armas como uma fraqueza física, como uma deficiência, às vezes até um acidente que gerou uma transformação no seu corpo, impedindo você de viver do mesmo jeito. Outras armas são as armas improvisadas. Na Bíblia, lá no início, a gente vê que Caim usou uma arma improvisada para matar o seu irmão Abel. O que seria essa arma improvisada? Qualquer coisa que você utilize com o intuito de machucar alguém. Seja um pedaço de madeira, seja um prato, uma pedra, um controle de televisão. Em algumas casas acontece isso.
Qualquer coisa que tiver na sua frente. A gente vê às vezes dentro de casa, principalmente algumas mães que têm aqueles filhos que vieram com um pouco a mais de energias, que passaram na fila da energia umas 2, 3, 4, 5 vezes. Aquelas crianças que acordam 5 horas da manhã, da 1 da manhã ela ainda está ligada no 220. E às vezes a mãe ela tem que improvisar. O menino está ali, tentando, toda hora, mãe, chama, mãe. Quando aprende a falar, meu Deus, a mãe às vezes ela improvisa alguma arma. Está lavando o prato, vai o prato, está assistindo televisão, vai o controle. Deus o livre se tiver passando ferro na roupa, porque vai o ferro também. Os adultos hoje que passaram por essa fase de 20, 30 anos atrás, sabem do que eu estou falando. A geração de hoje em dia se assusta, mas antigamente era assim. Não é verdade, irmãos? Só que existe também outro tipo de arma. E essa arma se chama arma espiritual. E é sobre esse tipo de arma que nós vamos falar hoje. As armas espirituais, elas agem em campos espirituais. Seja no espírito, seja na alma, seja no subconsciente. E ela tem o intuito de gerar um benefício ou um dano a alguém. Alisson, a arma pode gerar benefício? Sim. Afinal, a segurança pública utiliza de armas para proteger a população. Da mesma maneira, existem armas espirituais que têm o intuito de te proteger, que têm o intuito de nos defender. Só que se usadas de maneira errada, essas armas elas também podem gerar prejuízo. Essas armas também podem gerar danos, porque elas estão sendo utilizadas para o fim que elas não foram criadas. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? E nessa classe de armas espirituais está inserida a arma mais poderosa que um ser humano ele pode possuir. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo 12. Livro de Tiago, Novo Testamento, capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo 12. Eu vou ler aqui porque eu esqueci o óculos e eu não estou enxergando o texto na tela. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 1. Todos acharam? Amém? Eu vou pedir que a igreja se coloque de pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. Tiago, capítulo de número 3, versículo 1 ao 12. Vamos todos ler na versão NVI. Diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois, como sabem, nós os que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também todo o corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é o fogo, é um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A espécie humana doma e tem domado toda a espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar.
Mas ninguém consegue domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição, meus irmãos. Isso não está certo. Acaso pode brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Espírito de Deus, te agradecemos pela leitura da tua palavra. Neste momento eu te peço, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações de uma maneira clara, precisa e eficaz. Que não venha ser eu, mas o Senhor usando a minha boca para a honra e para a tua glória. Transforma os nossos corações e que tudo que venhamos a ouvir hoje venha transformar o nosso eu de dentro para fora e que saiamos daqui diferentes da maneira como nós entramos. Essa é a oração que nós te fazemos, gratos em nome de Jesus, e a tua igreja diz amém. Podeis assentar. Qual é a arma mais poderosa do ser humano? Olhe para o irmão que está do seu lado, com aquele sorriso lindo, e diga: a arma mais poderosa é a língua. Aí você dá aquele sorriso, porque no fundo, ele sabe que Deus vai falar com vocês dois hoje. Amém, igreja? Tanta coisa para falar. E a pregação no Dia das Crianças, em vez de ser uma coisa leve, vai falar sobre o quê? A língua. Mas a língua, ela pode ser leve, meus irmãos. Muitas vezes quem coloca peso nela somos nós. Nós acabamos de ler que é impossível de uma mesma fonte sair água doce e água amarga. Da mesma maneira, a Bíblia ela nos exorta sobre da mesma boca saírem palavras de bênção e palavras de maldição. Quando nós falamos sobre língua, sobre a palavra falada, nós precisamos entender que essa arma que existe dentro de você, ela tem um poder que deveria ser controlado. Porque quando esse poder ele não é controlado, existe a possibilidade de um caos se instaurar em meio à sociedade. No início de tudo, Deus ele criou o céu e a terra. E da mesma maneira, Deus ele criou o inferno. Alguns irmãos não entendem, não associam que Deus ele também criou o mal. A palavra de Deus afirma que foi o próprio Deus que criou o mal. Alguns irmãos estão aí dizendo misericórdia. E como Deus sendo bom pode ter criado o mal? Exatamente, porque o mal não foi criado para ser reproduzido por você. O mal não foi criado para ser reproduzido pelos anjos ou pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O mal é uma característica exclusiva de Satanás e os seus demônios. Deus não criou o inferno para que você habitasse nele. Deus ele criou o inferno para Satanás e os seus demônios. Então, quando nós falamos sobre o mundo, tudo estava perfeito. Até que um ser, um animal, decidiu abrir a serpente chega para Eva e começa a questioná-la sobre tudo que Deus havia ensinado. A primeira estratégia, muitas vezes, do inimigo sobre a sua vida é gerar dúvida. Porque quando você tem convicção da sua identidade em Cristo, você não tem dúvidas daquilo que você deve fazer.
Uma pessoa chega ao seu emprego, ao seu trabalho, e quando ela leva o seu currículo, ela vai com a intenção de exercer uma determinada função. Ao chegar lá, passar pela entrevista e ser aprovada, ser contratada, o seu patrão ou o seu chefe de cargo, de função naquele momento, ele vai determinar, ele vai orientar sobre todas as funções que aquela pessoa deve exercer. É assim ou não é? Então, todos os dias, você sai da sua casa sabendo o que você vai fazer. Quando você chega lá, você não tem dúvidas. Você não fica sem saber aquilo que você está fazendo ali. Só que o inimigo, ele é astuto. E como ele conhece os poderes que existem dentro de você, ele quer gerar dúvida na sua identidade. Ele quer fazer você duvidar de quem você é em Cristo. Será que as crianças que estão aqui nessa noite têm dúvida de quem é o seu pai ou a sua mãe? Em meio a toda essa multidão, se eu chamasse uma criança aqui à frente e pedisse que ela procurasse o seu pai e a sua mãe, ela poderia ir de um em um, mas ela só iria parar quando ela os achasse. O filho, ele conhece a voz do pai. Da mesma maneira que as ovelhas conhecem quando ouvem a voz do seu pastor. E nós precisamos entender e aprender a ouvir a voz de Deus. Então, no livro de Provérbios, capítulo de número 18, versículo 21, diz que a língua ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que usam habilmente serão recompensados. Do mesmo jeito que você, com o seu falar, pode gerar vida, você também pode gerar morte. O próprio Jesus, ele nos ensinou que alguns mandamentos passados foram atualizados. No Velho Testamento, para que você matasse o seu irmão, você precisava consumar o ato. Hoje, a Bíblia diz, o próprio Jesus falou, que quando você odeia o seu irmão no seu coração, você já o matou. Da mesma maneira que quando você o ama, você gera vida nele. Então, esse texto quer nos ensinar. O texto de Tiago, capítulo 3, nos ensina que você tem uma responsabilidade, que eu tenho uma responsabilidade. E nós precisamos usar essa responsabilidade com sabedoria. Amém? A palavra, ela pode ser classificada em algumas ocasiões. Normalmente, toda pregação minha tem 4 de alguma coisa. Primeira vez foram 4 portas. Na segunda, 4 cartas. Hoje eu não queria trazer 4 de nada, mas veio 4 tópicos aqui. E o primeiro deles é a palavra como uma semente. Preste atenção nisso. Aquelas pessoas que trabalham no ramo da agricultura, elas sabem que uma semente, por melhor que ela seja, a semente de maior qualidade, ela não pode por si só produzir uma boa árvore, porque ela vai depender do solo que ela está inserida. A palavra que sai da sua boca, ela é uma semente. Só que a palavra que sai da sua boca, ela por si só, não tem o poder de mudar o mundo. Ou tem? Alguém aqui já conseguiu mudar o mundo? Algumas pessoas, infelizmente, não estão conseguindo mudar a sua casa. Algumas pessoas não conseguem mudar o seu ambiente de trabalho. Algumas pessoas não conseguem mudar os seus filhos. Porque tudo depende do solo que você está inserido. Às vezes, o que existe no seu coração é algo bom.
Só que você tem andado com pessoas que têm direcionado o seu falar para um caminho mau. Você, criança, quando chega na sua escola e tem aquele grupo de amigos que fica te influenciando a falar do seu colega, a zombar do seu outro amigo, a desobedecer os seus professores, desobedecer os seus pais em casa, que diz: ei, vamos jogar bola amanhã. Ah, mas a minha mãe não deixa. Fuja de casa. Ela não vai nem perceber. Não faça não a tarefa de casa. A professora nem liga. Ei, se afaste desses amigos. Eles não estão direcionando você para um caminho bom. Você que é adulto, acha que isso só acontece com as crianças. Cuidado. Muitas pessoas que estão todos os dias frequentando a igreja, vindo aos cultos, ouvindo a palavra, estão apenas aqui de corpo, porque a sua alma está distante. Infelizmente, ontem eu recebi uma ligação de um pastor, me contando que um outro pastor amigo nosso, que havia pregado em sua igreja na sexta-feira, tirou a sua vida ontem. E naquele momento, enquanto estávamos conversando na ligação, eu comecei a falar para ele, dizer: eu não consigo entender como é que nós cristãos, conhecedores da palavra, aquelas pessoas que receberam a responsabilidade de pregar o evangelho, de falar as boas novas, muitas vezes não estamos sendo alcançados pela verdade que sai da nossa boca. Esse é o problema. É muito fácil chegar aqui e dizer para vocês: meu irmão, faça, meu irmão, dê lugar, meu irmão, seja alcançado, seja transformado, mas eu não consigo dar espaço para que essa verdade entre na minha vida. Eu falo para vocês que não deve mentir, mas a minha vida é pautada em mentiras. Eu condeno a difamação, mas eu já estou acostumado a viver criticando e falando mal dos meus irmãos. Se eu não vigiar, todos os dias eu estou emprestando a minha língua para o inimigo, para gerar morte nas pessoas, para condenar o próximo, ao invés de usar a minha palavra, a minha boca, como semente que planta vida, como semente que planta restauração, como semente que vai plantar uma transformação genuína. Nós temos uma missão, e se você é uma semente de qualidade, você precisa ser incisivo, seja insistente, determinado, convicto do solo que você quer ser plantado. Se você sabe que aquele solo ele não vai gerar em você os nutrientes suficientes, saia dele. É melhor você perder amigos do que perder a sua salvação. É melhor você perder pessoas que você ama, mas que não amam você, do que você perder a oportunidade de ganhar almas para o Senhor, de povoar o céu, de cumprir o seu chamado, como Deus escolheu para você. Aleluia! Não é fácil, meus irmãos, a gente ouvir as pessoas fazendo coisas erradas. A gente sabe que está errado, mas a gente não se incomoda. Eu ouvi uma frase que dizia o seguinte, e essa frase me fez refletir bastante, porque ela confronta a verdade que eu tenho em mim. Quando ela diz assim: o certo sempre será certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. A palavra de Deus, ela sempre será a verdade, mesmo que todo mundo não esteja vivendo ela.
aquilo que sai da sua boca poderá sempre ser verdade, se você escolher não mentir. Então, a semente plantada no solo certo, ela vai gerar os nutrientes, ela vai se desenvolver e começar a trilhar uma jornada rumo ao cumprimento do chamado e do propósito que Deus tem para a sua vida. Depois que a palavra ela é uma semente, essa mesma palavra como semente, ela se torna um tronco, o caule. Na árvore, o tronco ele tem a responsabilidade de sustentação. Da mesma maneira, a palavra que sai da sua boca, ela tem o poder de te sustentar. Ela tem o poder de sustentar a sua casa. Ela tem o poder de sustentar a sua família. Isso como assim? A Bíblia ela vai nos dizer que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Você conhece a verdade, você sabe das promessas que existem na palavra do Senhor. E você sabe que dentro da sua casa existem pessoas que não estão vivendo segundo a palavra. Você tem a responsabilidade e o poder de sustentar a sua casa quando você começa a declarar coisas, quando você começa a dar legalidade para que as promessas do Senhor fluam através da sua boca. Infelizmente existem crianças que com pouca idade já abrem a sua boca para dizer que odeiam seus pais. Existem filhos que amaldiçoam aqueles que o colocaram no mundo. Eu já fiz isso. Sabe por quê? Porque uma criança ela não consegue entender o significado, o real significado daquilo que procede da boca dela. Só que infelizmente talvez isso passe a acontecer, porque quando mais nova, ela não foi ensinada segundo os caminhos do Senhor. Se você que é o sacerdote da sua casa, e você tem filhos, então cumpra com a responsabilidade de criar os seus filhos segundo os caminhos do Senhor, porque a palavra que hoje sai da sua boca, futuramente será a mesma palavra que sairá da boca deles. Porque aquilo que o seu filho fala, também é um reflexo daquilo que ele ouve. Afinal, o seu filho tem uma boca, e quantos ouvidos? Então você como tronco, você como alicerce, tem o poder de usar a sua boca para sustentar. Dentro da igreja, existem pessoas que não são vistas, pessoas que não estão no altar, pessoas que não estão inseridas no ministério de louvor, pessoas que talvez nunca foram vistas lá na porta, pessoas que não estão na cantina, pessoas que não estão nos evangelismos, pessoas que muitas vezes os outros irmãos não sabem nem o nome, mas são pessoas que fazem parte de um ministério poderoso e exclusivo, chamado Ministério de Intercessão. Às vezes, enquanto a maioria está sentado aqui, enquanto o Ministério de Louvor está se preparando para começar o culto, enquanto o pastor está ali orando, pedindo ao Senhor que vá colocando no coração dele as palavras certas para a pregação do Evangelho, existe um pequeno grupo que está dentro de uma salinha, gritando e clamando ao Senhor, dizendo: Deus, levanta a tua igreja, Senhor, derrama fogo naquele lugar, derrama poder, que a tua glória se manifeste, que a palavra do Senhor venha transformar os nossos corações. Porque eles entenderam que aquilo que sai da sua boca tem poder para quebrar correntes, tem poder para derrubar muralhas, tem poder para transformar vidas e para alcançar as misericórdias do Senhor. Em nome de Jesus, faça isso. Aleluia. Tem irmão que chega na igreja e já quer logo ser visto. Pastor, eu canto.
por favor, por gentileza, eu quero uma oportunidade. De preferência, só uma sugestão, no domingo de noite. Se puder ser no terceiro final de semana, que é o de Santa Ceia, melhor ainda. Porque eu senti, lá no meu coração, em parceria com a minha soberba, que o Senhor deveria me dar essa oportunidade. Outros irmãos chegam na igreja e já procuram logo qual é o departamento que tem mais controle. Porque é aquele irmão que gosta de mandar. Eu gosto de mandar. Faça isso. Vai ali você. Vai para tal lugar. Você não pega isso daí não, que é pecado. Você não faça aqui. Tem irmão que é assim. Só que a gente acha tão difícil ver pessoas que chegam na igreja e falam assim: pastor, me coloca no departamento, no setor de intercessão, porque eu quero orar pela igreja. Antes de ser visto, eu quero que a minha oração ela seja vista e ouvida pelo Senhor. Antes de ser exaltado, eu quero me prostrar em adoração. Eu quero dobrar o meu joelho. Eu não estou aqui para aparecer, eu estou aqui para te adorar. Eu estou aqui para te servir. Eu quero usar a minha boca como instrumento. Eu preciso ser esse irmão. Você precisa ser esse irmão. Porque aquilo que é pregado aqui, eu imagino que todos aqueles que pregam aqui sabem a quantidade de retaliações espirituais que chegam até nós quando a gente recebe essa missão. Mas o que nos livra e o que nos sustenta são as orações da igreja. Aquilo que sustenta o pastor, a pastora da igreja, os pastores, é a oração da igreja. Aquilo que faz o evangelismo dar certo e vidas serem alcançadas é a oração da igreja. Aquilo que faz a palavra do Senhor ser penetrada no coração dos visitantes é a oração da igreja. Que faz o louvor estremecer a terra e elevar e criar um trono de exaltação e adoração ao Senhor é a oração da igreja. Porque a palavra que sai da sua boca, ela sustenta. A palavra que sai da sua boca, ela também é folha. Sabe por quê? Porque a palavra que sai da sua boca, ela tem o poder de te alimentar. A folha na árvore, ela tem a responsabilidade de contribuir para um processo chamado fotossíntese. Esse processo é um dos necessários para que a árvore ela se alimente. Ela consegue produzir o seu próprio alimento. Então a função de folha, com a palavra que sai da sua boca, tem a função e o poder de te alimentar. Sabe por quê? Porque a palavra, o próprio Jesus disse, que aquilo que contamina o homem não é o que entra, mas aquilo que você se alimenta pelo aquilo que você mesmo fala. Na medicina, os médicos eles falam que você é o que você come. Não é assim? O alimento que você come é o que forma o seu corpo. No campo espiritual, no mundo espiritual, você é aquilo que você fala. A Bíblia diz que a murmuração é como o pecado de feitiçaria. Algumas pessoas que talvez em outra vida, eu imagino que não tem ninguém aqui assim, e se tiver, vai confirmar o que eu estou falando. Em outras religiões, as pessoas que realizam trabalhos, que sacrificam animais, pegam objetos e consagram aquilo em oferta aos seus deuses, sabem que aquela oferta que foi depositada ali tem o intuito de alimentar o ser o qual eles estão buscando uma resposta. Espiritualmente a gente sabe o dano que isso pode causar. Pois na sua vida, a murmuração, ela funciona como se você todos os dias estivesse fazendo um trabalho desse contra você mesmo. Pessoas que vivem amarguradas e amargas, reclamando dia
e noite da sua vida. Ah, porque o pastor não me entende. Ah, porque a pastora não ligou para mim. O irmão passou e me olhou com a cara feia. Eu não fui com a cara daquela outra irmã. Ah, porque esqueceram de citar meu nome. Porque não me deram a oportunidade de cantar. Já tem um mês que eu estou na igreja. E ainda o pastor não me deu a oportunidade de cantar no domingo de noite, no culto de Santa Ceia, junto com ele. É verdade. Você faz isso e você não entende que você está trazendo maldição para a sua própria vida. Porque quanto mais você reclama, aquela reclamação, ela se transforma em doenças espirituais que começam a consumir o seu ser. Que começam a devastar a sua saúde espiritual de dentro para fora. Você acha que na verdade você reclama do mundo porque o mundo não presta. E o que não está prestando é a sua língua. Eu vou me incluir, o que não está prestando é a minha língua, quando eu empresto ela ao inimigo para ficar reclamando da vida. Pelo amor de Deus, meus irmãos. O apóstolo Paulo, em diversos textos, ele começa dizendo com a seguinte frase. Toda vez que o apóstolo Paulo ia falar algo sério, ele já começava assim: meus irmãos, rogo-vos, pois, pelas misericórdias do Senhor. Na nossa linguagem atual, meus irmãos, pelo amor de Deus, segura essa língua. Para de reclamar, para de murmurar, porque está tudo ruim, porque não presta, porque está tudo quebrado, porque está tudo fora do lugar, porque está desorganizado. O que está desorganizado é sua vida. Você foi criado para ser um instrumento de adoração ao Senhor. E como é que você quer adorar a Deus? Com palavras de maldição, com palavras de reclamação. Deixa que Deus cuide da sua vida. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Enquanto você adora, Deus ele cuida do seu lar. Enquanto você adora, Deus ele visita a sua casa, ele visita o seu marido, a sua esposa, o seu filho. Apenas o adore. Reclama não. Reclama não. Faz mal. Porque a sua palavra, ela também é folha. A sua palavra, ela pode gerar um alimento saudável para o seu coração. Como também ela pode gerar um alimento ruim. Para de profetizar que você tem ansiedade. Para de declarar sobre a sua vida que você tem depressão. Para de declarar sobre a sua vida que você não tem dinheiro. Para de declarar que você não tem dom. Para de declarar que você não serve para nada. Quem te criou sabe muito mais sobre você do que você mesmo. As pessoas falam isso sobre você porque elas estão sendo usadas pelo inimigo. É Satanás que coloca isso na sua mente. É Satanás que coloca isso no seu coração. Que você não presta, que você não tem dom, que você tem ansiedade, que você tem depressão. Ei! No céu não existe depressão, no céu não existe ansiedade, no céu não existe choro, não existe lágrima derramada por causa de tristeza, não existe doença. No céu só existe glória. Deus ele te criou para isso, para glorificar. Declare e diga: eu fui criado para glorificar. A minha boca é para glorificar. Eu fui criado para glorificar. Para de falar coisa que não existe. Tem horas que eu chego em casa estressado do trabalho, começo a reclamar. Aí a minha esposa chega, senta do meu lado, toda carinhosa, me abraça e fala bem assim: meu filho, pare de reclamar.
Todo mês eu começo o mês dizendo: esse mês eu não vou vender nada, esse mês não vai dar certo. Aí quando chega no final do mês, que eu vou com aquela cara lisa, dizendo: minha filha, eu consegui bater a meta. Aí ela diz: tá vendo? Eu avisei. Aí agora eu que vou ter que ouvir. Ela ouve o mês todo para passar na minha cara no final do mês, que eu preciso aprender a profetizar coisa boa na minha vida. Aquilo que você só vai receber há 10 anos, poderia chegar amanhã. O problema é que você fica: talvez um dia chegue, talvez um dia chegue. Você tem que orar e dizer assim: Senhor, eu declaro que quando eu acabar essa oração, a minha bênção já está na minha casa, já chegou neste lugar, eu recebo em nome de Jesus. Declare isso sobre a sua vida. Está vendo? Hoje o que vai ser de gente chegando em casa, colocando a mão na parede, está amarrado, todo capeta, caia por terra em nome de Jesus. Todo espírito de difamação, vizinho fofoqueiro, caia por terra em nome de Jesus. O problema é se seu vizinho estiver fazendo a mesma oração. Mas em nome de Jesus, todos dois serão transformados, amém. Aleluia. No final do culto, você procura aquele irmão que fala de você, você fala dele. Os dois sabem. E você diz: irmão, eu falei de você e eu sei que você falou de mim. A partir de hoje ninguém fala de ninguém, nós somos do Senhor. Nossa boca é instrumento de adoração, amém. Aleluia. E por fim, a sua boca, a sua palavra, a palavra que sai da sua boca, ela é fruto. Ela começa como uma semente. Ela vira um tronco, ela sustenta. Ela é folha porque ela também vai te alimentar. Mas o objetivo de toda árvore é gerar fruto. Deus, Ele te criou para gerar frutos. A Bíblia diz: a árvore que não produz frutos, ela é cortada e lançada ao fogo. A sua boca, ela tem a responsabilidade de gerar frutos. Porque enquanto na função de folha você se alimenta, na função de fruto você alimenta o outro. Aí tem aquele irmão que é o contrário. Ele é um autoprofeta. Não existe essa palavra, eu me inventei agora. O que é um autoprofeta? Porque o profeta, ele profetiza. A profecia é uma palavra lançada. O irmão que é autoprofeta, ele lança sobre ele mesmo. Senhor, eu recebo na minha vida, venha sobre mim as bênçãos do Senhor para mim. Tudo para mim, para mim, para mim, para mim. Aí quando chega para o outro irmão, 10% para ele, 90% para mim. Não dá mais para ele, Senhor, do que para mim. Porque eu estou orando, talvez ele nem liga, ele nem faz questão. Meus irmãos, eu já fiz essa oração. Há uns 8 anos atrás, mais ou menos, acho que é isso, uns 8, 9 anos atrás, eu tinha um desejo de cantar. Queria cantar, meu irmão, mas não dava certo. Ainda bem que eu só vim para cá esse ano, porque se eu tivesse vindo há uns 8 anos atrás, Elias e Radassa não ia deixar de jeito nenhum entrar no ministério do louvor. O pastor dizia: arruma outra função para esse menino, porque não ia dar certo. E aí o que aconteceu? Eu comecei a orar e eu chantageava Deus. Eu ficava assim: Senhor, na tua palavra diz que se um filho vai pedir um pão a uma mãe, e eu começava a falar com aquela voz pentecostal, a Bíblia diz que a mãe não dará uma pedra ao filho que lhe pedir pão, quem dirá o Senhor vai negar o Espírito Santo àquele que lhe pedir. E em nome de Jesus eu estou pedindo que o Senhor derrame sobre a minha vida a unção do canto, porque eu quero cantar.
Aí eu não senti, amém, fez efeito a oração. Mas depois que eu aprendi a orar certo, e eu orava e dizia bem assim: Deus, tem tanta gente, Senhor, que o Senhor deu o dom de cantar, e tá aí, nem usa, tira dele e dá para mim. Ele não está nem usando, Senhor, está lá parado, dando poeira. Traz para mim, Senhor, derrama sobre a minha vida. Se for de uns 2 ou 3 também que não estiver usando, é melhor ainda, porque vem completo. E eu orava desse jeito. E às vezes a gente faz isso sobre a nossa vida. Enquanto você deseja prosperidade e declara prosperidade para a sua casa, você começa a declarar maldição para a casa do seu próximo. Seu irmão compra um carro novo, você já fica olhando meio atravessado porque você ainda não comprou o seu. Chega uma irmã com um vestido que lançou, a outra irmã olhou assim, nem combinou. Já diz assim: olha, aquela sandália ali, não era para dar. Olha. Aí o pior é que ela não peca sozinha, ela chama a outra. Irmã, não é por nada não, só para gente aqui, olha. Aquele vestido ali, nem combinou. Eu tenho pena do marido daquela irmã. Aí no outro dia, olha lá a irmã na loja procurando vestido igual. Aí chega no espelho e ainda diz: Deus, eu acho que combinou mais comigo. É assim. Esse é o problema de você achar que o fruto é para você. Você se alimenta quando a sua palavra tem função de folha. Agora, quando você ouve a palavra fruto, entenda, o fruto nunca será seu. O fruto sempre será do outro. Aquilo que Deus colocou em você não é só para te alimentar, mas para alimentar o outro. É para gerar vida, é para gerar salvação, é para gerar transformação. Antes da bênção vir na sua casa, profetize bênção sobre o próximo, profetize cura sobre a vida do outro, libertação, profetize que o milagre vai chegar na casa dele, porque enquanto você abençoa o outro, Deus ele começa a te abençoar. Não queira tudo para você, não seja egoísta, porque a sua língua é fruto para os outros. Para de falar mal do seu irmão. Tem irmão que é língua de limão, só dá coisa azeda. Traga palavras doces, meu irmão. Palavras de bênção, palavras de consolo, palavras que geram vida. Porque enquanto você faz isso, Deus ele gera a mesma coisa em você. Deus ele começa a trazer para dentro da sua casa aquilo que você tanto pede que Deus deposite na vida do seu irmão. Porque a sua vida é o que você declara. Se a partir de hoje você sair deste lugar e você continuar mentindo, difamando, murmurando, a sua vida, ela vai começar a caminhar ladeira abaixo. E vai chegar uma hora que você vai perder o controle. Não deixe o inimigo colocar na sua mente que a solução para os seus problemas é tirar a sua vida. Existe um órgão tão pequeno no seu corpo. A ciência diz que o músculo mais resistente do corpo humano é a língua. Faz sentido, né? Que a gente consegue dominar o corpo todo, mas não controla a nossa língua. Não saia daqui com essas coisas ruins guardadas em seu coração. Primeiro gere a transformação no seu coração, porque a partir de hoje a sua boca falará daquilo que o seu coração está cheio. Então comece a pedir que Deus traga vida sobre você, traga bênção sobre você, que a palavra que sai da sua boca gere frutos nos outros, gere transformação. Ao chegar na sua casa hoje, faça essa oração, declare: Senhor, a minha casa é do Senhor. A minha família é do Senhor, o meu trabalho é do Senhor, as minhas roupas são do Senhor, o meu transporte é do Senhor, a minha inteligência, a minha sabedoria, as minhas habilidades, tudo é do Senhor, e a minha boca pertence ao Senhor. Usa como instrumento em tuas mãos para a tua glória.
Aleluia. Glória a Deus. Eu queria fazer uma oração por você neste momento. Eu vou pedir que você feche os seus olhos. Eu vou pedir que você coloque a mão no seu coração. E eu queria te dizer que existem algumas pessoas que estão aqui, neste lugar, que talvez hoje elas manifestam involuntariamente, inconscientemente, aquilo que foi gerado na vida delas pelas palavras que ela ouviu. Pessoas que talvez hoje não conseguem mais sorrir, porque nunca tiveram um sorriso para elas. Pessoas que talvez hoje não conseguem amar, porque nunca foram amadas. Pessoas que não conseguem dizer um eu te amo, porque nunca ouviram um eu te amo. Pessoas que não conseguem gerar vida nas pessoas, porque nunca geraram vidas nela. Se você está aqui hoje, se você é essa pessoa, ore junto comigo neste momento. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui. E eu te peço neste momento, que o Senhor comece a visitar cada um que está aqui. Eu te peço neste momento que aqueles corações que são feridos, aqueles corações que foram machucados por palavras malditas, aqueles corações e mentes que foram corrompidos por uma língua contaminada, eu profetizo em nome de Jesus que sobre essas vidas existe transformação neste momento. Eu profetizo que existe cura sobre esses corações. Que toda palavra que foi lançada para destruir está sendo retirada, quebrada em nome de Jesus. E a palavra que eu lanço sobre a vida dessas pessoas hoje, em nome de Jesus, é uma palavra de cura. Eu profetizo milagres chegando até a tua casa. Eu profetizo bênçãos que você não terá onde guardá-la, chegando na sua vida. Que as suas orações, que os sonhos que você tem e os planos que Deus preparou para a sua vida estão chegando até você neste momento em nome de Jesus. Que aquilo que talvez te paralisou até hoje não terá mais o poder de te paralisar daqui para frente, porque você se tornará um guerreiro, você se tornará uma guerreira, pronto para a batalha, sendo usado como instrumento afiado, como espada de 2 gumes, cortando juntas e medulas, rompendo tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Eu profetizo sobre a tua vida libertação neste momento. Eu profetizo transformação, e que sobre a sua casa a bênção do Senhor, a verdade do Senhor esteja firmada em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E neste momento